Olá! O Conhecer de hoje vai conversar com o biólogo Márcio F., coordenador do Laboratório de Biologia e Conservação de Aves Neotropicais da UFAL. Ele orienta uma pesquisa que identificou aqui na nossa Mata Atlântica uma ave rara, que antes só era encontrada com muita dificuldade no sul do Brasil. Professor, obrigado pela presença aqui no Conhecer. Que ave é essa, professor? É conhecido popularmente como patinho gigante. É uma ave que na Mata Atlântica de sul e sudeste do país é uma ave com poucos registros ao longo de toda a história da ornitologia brasileira. E nós tivemos a felicidade de capturar um indivíduo em 2010 aqui na Mata de Murici, em Alagoas. Essa ave é patinho gigante, mas ela é pequena. Qual é a dimensão, qual é o tamanho, a forma dessa ave? Um passarinho normal, de cerca de 15 centímetros de comprimento, né? É porque existe uma outra espécie chamada patinho, que é muito parecida com ele, que é um pouquinho menor. Então ele seria o patinho gigante. E aqui nessa região é inédita, nunca tinha sido encontrada essa ave. Nunca tinha, e a gente está tentando entender por que a gente conseguiu isso, né? Porque nunca houve um trabalho intensivo de pesquisa com ornitologia, com estudo de aves aqui no Nordeste, né? Sempre vieram pesquisadores de outros lugares que ficaram aqui poucos dias e voltaram, né? A gente avalia que o nosso sucesso foi justamente da gente ter um trabalho intensivo com captura, com expedições mensais que proporcionaram a gente estar no lugar certo, na hora certa que ele acabou passando e caiu na rede. É o patinho, como é que é o nome? Patinho gigante. Patinho gigante. Como é que foi feita a descoberta, professor, aqui em Murici? Como é que foi esse processo? Esse trabalho nosso, a gente vai mensalmente para a Mata de Murici e acampa e trabalha durante 3 dias. Então a gente fica com uma série de redes abertas, são redes próprias para captura de aves, são cerca de 12 redes, então a gente fecha cerca de 120 metros de uma... durante 3 dias? Durante 3 dias. Então, dia e noite? Não, a gente trabalha com as redes abertas durante o dia, são 20 horas de captura, porque à noite, se a gente deixar, a gente acaba capturando morcego. Morcego. E não é o nosso interesse. Então a gente abre 5 horas da manhã a rede e fecha 5 horas da tarde. Então ela fica aberta o dia todo. Então uma hora, alguém passando, ele acabou caindo. Perfeito. E o grupo acampa lá, porque não tem uma estrutura, né? O senhor contava pra gente. Como é que é essa questão da infraestrutura para pesquisa lá? A gente, Murici fica numa região de difícil acesso, quando chove é muito complicado chegar, então por enquanto a gente está trabalhando com acampamento, né? São alunos do laboratório e a gente acampa durante esses 3 dias. Mas a nossa ideia é montar uma base de pesquisa lá em cima para poder monitorar com mais eficiência esses dados que a gente vem coletando, né? Quer dizer, então todo mês sobe um grupo de quantos alunos, professor e professores sobem? A gente tem uma limitação de carro, então a gente sobe com cerca de 6 pessoas, né? Eu e mais 5, ou um outro biólogo de mestrado que tá fazendo mestrado, coordenando a equipe também, e mais 5, né? Então cada um com sua atividade, alguns coletam os dados, outros vão buscar ninhos e passam esses 3 dias andando pela mata e capturando as aves. Essa ave, o patinho gigante, ela tem um comportamento, esse patinho gigante encontrado aqui em Alagoas, diferente do patinho encontrado no Centro-Sul? Não, a princípio é a mesma espécie, né, porque a gente está falando de um centro de endemismo, ou seja, um centro que existem várias espécies que são exclusivas daqui, então a gente ainda não sabe se essa ave realmente também está dentro dessa característica ou faz parte de uma população maior brasileira, né? Mas ele já tem um comportamento muito difícil de ser detectado. É uma ave que não canta muito, é uma ave que não tem poucos registros no Brasil inteiro, né, na sua área de ocorrência sul-sudeste. É uma ave que anda muito pertinho do chão, então não é fácil da gente detectar essa ave na natureza. Por isso ela ao longo de todas as pesquisas no Brasil, ela tem sido naturalmente rara, né? Mas a gente não sabe se ela estava passando por aqui e a gente conseguiu capturar, ou se ela, por ter esse comportamento assim difícil, ela está por aí e a gente só conseguiu capturar uma vez. Por isso que a descoberta é tão importante, porque ela é rara, ela é inédita, professor? Isso, ela sendo inédita aqui para essa parte do Nordeste, ela pode ser, por exemplo, um representante de uma espécie nova, de uma subespécie. Que não tinha registro. Que não se tinha registro ainda. Então, isso tudo está sendo avaliado, né? A princípio, a gente está encarando como uma ave do Sul e Sudeste, que tem também uma distribuição para o Nordeste. Foi achado um único exemplar, é isso? Um único exemplar, em 2 anos, nunca mais se viu, nunca mais se ouviu. Certo. Agora, o que esse Centro Pernambuco de Endemismo, essa região
que engloba norte do São Francisco, é isso? Até Rio Grande do Norte? É a região da Mata Atlântica que vai... diferente. É a região da Mata Atlântica que vai do norte do São Francisco até Rio Grande do Norte. Então, toda essa Mata Atlântica litorânea desses estados aqui setentrionais do Nordeste é conhecido como Centro de Endemismo Pernambuco. Que o Centro de Endemismo é uma área geográfica onde ocorrem diversas espécies que são exclusivas dali. Por que são exclusivas, professor? Porque ao longo da evolução, esse pedaço de Mata Atlântica do Nordeste ficou isolado da Mata Atlântica pela Caatinga e ficou isolado do restante da Mata Atlântica do Sul e Sudeste pelo Rio São Francisco. Então, esse pedaço de Mata Atlântica reuniu vários organismos que passaram a sua evolução toda confinados a esse pedaço de mata. Né? Então, uma característica própria dessa região. Ganharam características próprias que acabaram sendo diferenciadas dos demais animais e plantas da outra parte da Mata Atlântica. Né? Então, hoje em dia, esse pedaço da Mata Atlântica passou a ser muito importante para a conservação, porque ao mesmo tempo é a parte nordestina que sofreu, a parte da Mata Atlântica que sofreu mais com a devastação. São cerca só de 2% de Mata Atlântica que tem hoje preservada no Nordeste. E essa Mata Atlântica hoje ela está toda fragmentada em blocos de mata. E aqui nós temos riqueza. Qual é a importância de Murici nesse cenário, desse fragmento da Mata Atlântica, então, de Murici alagoano? Dentro desse pedaço de Mata Atlântica setentrional do Nordeste, existem poucos fragmentos com mais de 1.000 hectares. São cerca de 30 a 31 fragmentos. E Alagoas tem alguns deles. E Murici é um dos maiores fragmentos, um dos mais importantes, mais bem conhecidos, não só para aves, mas para vários outros representantes da fauna e da flora. Então, Murici hoje tem fragmentos grandes, bem conservados e faz parte de uma estação ecológica, de uma unidade de conservação federal. Então, o investimento de conservação dessas espécies hoje está muito restrito a essa área. Se a gente conseguir fazer com que essa área se mantenha, a gente tem o sucesso de manter essas aves e essas fauna e flora endêmica daqui conservada, né, a longo prazo. Perfeito. Vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouquinho dessa conversa com o professor Márcio F., falando sobre as aves raras do Nordeste brasileiro. Conhecer, volta já, não sai daí.